todos! Sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Giovanni Brandão, que é advogado e pós-graduando em Direito Tributário e Empresarial, para conversarmos sobre regularização de bens no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à emissora, à Rede TV. É uma grande satisfação conversar com vocês hoje sobre direito tributário. Assunto importantíssimo, importantíssimo. Né, a gente está acostumado bastante a pagar impostos aqui no Brasil, né? É uma das únicas certezas da vida, né? Nascer, Sim. morrer e pagar impostos. Né? Pois é. Muito bom. Bom, vamos começar falando sobre quais são as principais diferenças entre evasão fiscal e elisão fiscal e em que ponto uma prática legal pode se tornar ilegal. Perfeito. É que, na verdade, a gente aqui no Brasil está muito acostumado a pagar imposto, mas existe uma grande controvérsia sobre como eu posso reduzir minha carga tributária, né? Uhum. O empresário, a gente sabe que as obrigações tributárias, elas são todas legítimas, mas existem meios para a gente reduzir a carga tributária, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Uhum. Na faculdade, nos cursos de mestrado, doutorado, a gente aprende que existe uma distinção entre elisão, que seriam as práticas lícitas para diminuir a carga tributária, e também existem meios ilícitos para fazer claro, isso. Sim. E esses meios ilícitos comumente são chamados de evasão fiscal. Uhum. Isso é muito difundido na lei penal também, por meio de sonegação fiscal, fraude. Existem tipos penais bem específicos para tipificar essas condutas. Mas, basicamente, a distinção, na prática, fica difícil de você identificar sem critérios muito, muito claros, claro. Né? De acordo com aquela situação específica. Então, na prática, a gente acaba sempre tendo que analisar aquele caso específico daquele cliente para ver se aquela conduta específica ela acabou burlando a lei ou não. Né? É mais no caso a caso, então, na prática. No caso a caso. Tem um livro de regras aí. A carga tributária brasileira ela é considerada alta, né? De que maneira isso impacta as pequenas e médias empresas em relação ao risco de evasão fiscal? No Brasil, a gente tem esses dados que aproximadamente 90% das empresas elas estão no Simples Nacional. Sim. O nosso escritório é especializado em atender empresas de médio, grande porte, mas a gente sabe que no Brasil o microempreendedor é muito afetado nos impostos, né? A gente tem o Simples Nacional, que é um regime tributário bastante específico e importante hoje no Brasil, mas muitas empresas acabam beirando a ilegalidade por meio de confusão patrimonial e desvio de finalidade e acabam, às vezes, deixando de pagar alguns impostos, mas o fato é que elas não pagam porque não sabem, né? Sim, pela informalidade mesmo. Pela informalidade, muitas vezes. Às vezes, uma emissão de nota fiscal com valor a menor, às vezes deixam de emitir nota fiscal e o fisco acaba sendo lesado, né? O erário acaba sendo evadido, mas o que acontece é por desconhecimento das empresas, né? Por falta, às vezes, até de uma assessoria jurídica, e aqui eu gostaria de enaltecer o programa, porque é importante que as pessoas saibam os seus direitos, e especialmente no direito tributário, porque no direito tributário a gente tem alterações diárias. É até difícil de se atualizar. Sim. Porque a legislação ela muda o tempo constantemente. todo. Constantemente. E para o empresário, ainda mais o microempreendedor, é muito complicado se manter a par de tudo, né? Sim. Então, é muito interessante essa conversa que a gente está tendo hoje. É importante, né? Até porque, geralmente, ele é o empresário, né? Ele faz tudo. Ele é o financeiro, ele é o comercial e tudo mais. E essa questão tributária é extremamente importante, né? Um passo fora que ele dê em relação ao negócio pode causar uma consequência, pode comprometer todo o negócio, de certa forma. Então, a importância de saber e de ter conhecimento sobre esse tema, né? Sim, quando a gente fala de tributos federais, especialmente, a gente sabe que quando o fisco fiscaliza algum contribuinte, via de regra, em relação a algum tributo que não foi pago, se tem uma multa, que é de 20% sobre o valor do imposto seria devido. Sim. E fora a atualização monetária, que seriam os juros, então só essa carga tributária é muito expressiva. E caso essa fiscalização se torne uma autuação mesmo, venha um auto de infração, essa multa de 20% passa a 75% do tributo. Caramba. Então, facilmente o empresário, que às vezes por desconhecimento não paga algum tributo, tem que pagar ele 2 vezes. Sim, praticamente exato. Só por conta dessa fiscalização. Da penalidade.
O que seria o RERT e quais são as principais vantagens para as empresas que optarem aí por aderir, especialmente em um cenário onde a Receita Federal está intensificando essa fiscalização digital? Perfeito. A gente identifica na Receita Federal hoje em dia, a gente acaba trabalhando diariamente com auditores e a gente sabe que a Receita Federal tem envidado esforços para aumentar a fiscalização digital. Claro. Mas, ao mesmo tempo, tem se dado oportunidades aos contribuintes para regularizar tributos, muitas vezes com algumas vantagens que são bastante interessantes. O RERT é um programa para regularização de bens que não foram declarados em declaração de imposto de renda, tanto da pessoa física quanto jurídica. Então, uma pessoa física ou jurídica que nunca declarou, às vezes, um imóvel, algum bem, às vezes no Brasil ou no exterior, tem a oportunidade agora, até dezembro, de regularizar essa situação, declarando esse imóvel e pagando o imposto em condições favorecidas. Perfeito. É uma situação que não retroage, então, em relação à eventual punição e tudo mais, por não ter feito isso antes. Perfeitamente. Esse é o RERT. A gente sabe que nos últimos anos houve uma grande debandada de bens e investimentos para o exterior. Sim. Por conta da alta carga tributária no Brasil, muitas pessoas, family offices, empresários, acabaram enviando patrimônio para o exterior, para paraísos fiscais, Ilhas Cayman, BVI, e com isso o fisco brasileiro acaba quase que nunca conseguindo recuperar esses tributos que deveriam ser pagos aqui no Brasil, né? Mas o RERT vem nessa intenção da Receita Federal de regularizar essas pendências por meio da oportunidade do contribuinte declará-las por si só à Receita Federal e assim recolher esse tributo que deveria ser pago com condições melhores, né? A pessoa física, por exemplo, quando declara imposto de renda no Brasil, o residente fiscal aqui no Brasil, ele paga imposto de renda numa tabela progressiva, de 0 a 27,5%. Isso. Vamos supor uma situação de um imóvel, ou no Brasil ou no exterior, que ele não tenha declarado, ele deveria pagar o ganho de capital, que é a diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda, sobre toda essa variação patrimonial de muitos anos que não houve declaração. Até alíquotas maiores, né? De 15% a 22,5%. No caso do RERT, a alíquota de ganho de capital é reduzida para 15%. Então, a gente vê muitos empresários e muitas pessoas de alta capacidade contributiva que pagariam facilmente ali os 22,5% por imóveis que, às vezes, na época, nos anos 2000, por exemplo, valiam 50, 100 mil reais, mas hoje valem milhões de reais. Então, o ganho de capital acaba sendo realmente mais vantajoso, porque uma hora ou outra, essa pessoa, quando trouxer o bem ou trouxer o valor da venda desse bem para o Brasil, vai pagar esse imposto. Vai pagar, sim. Então, é uma oportunidade bastante interessante. Muito bom, muito bom. E como que o regime especial aí de regularização cambial e tributária, o RERT, pode ser visto como uma oportunidade para empresas e pessoas físicas também, indivíduos, regularizarem suas situações fiscais e evitarem também futuras autuações aí por evasão fiscal? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre o programa, mas essa iniciativa, ela é atual, ela está sendo lançada agora, esse ano, ou já vem de determinar outros períodos, enfim? Então, a primeira iniciativa do governo para lançamento do RERT foi em 2016. Já tem mas a gente não sabe se teve uma grande adesão. O fato é que o programa é um pouco diferente agora. Na época, a gente tinha uma lista mais restrita de bens que poderiam ser incluídos nesse programa. Hoje, a lista é bastante ampla. A gente tem um rol de bens, por exemplo, imóveis, ativos financeiros, mas não há uma lista taxativa. Por exemplo, se discute se poderia se incluir criptoativos, por exemplo, nessa lista. Às vezes a pessoa compra um Bitcoin lá no exterior, nunca declarou, ela tem a oportunidade de regularizar essa situação. Futuramente, possivelmente ela poderia ser autuada e pagar essas duras penas, multas, e pode ter essa situação agora facilmente regularizada, pagando um imposto que seria menor mesmo. Claro, perfeito. E você poderia explicar para a gente como que essa atualização do valor de imóveis dentro aí do novo regime pode beneficiar o contribuinte em termos de planejamento tributário? Perfeito.
o caso da atualização dos bens imóveis é parecido com a situação do RET, que também o fisco ele dá oportunidade, a mesma legislação que cuida do RET acaba trazendo essa possibilidade de atualização dos bens imóveis, porque na declaração de imposto de renda, as pessoas físicas, via de regra, não podem atualizar o bem imóvel que foi declarado em sua declaração. Tem que manter o custo de aquisição. Muitas pessoas acabam não fazendo isso, acabavam atualizando, mas fato é que o fisco dá essa oportunidade para que se atualize a declaração de imposto de renda para indicar o valor de mercado, que é o valor atualizado desse bem, e pagando a diferença do imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre essa valorização, também em condições favorecidas. O problema dessa atualização, já que a gente está falando de direitos para os empresários, para as pessoas físicas, é que tem que ser analisado caso a caso. Um pouco diferente do RET, que traz vantagens claras para o empresário, para a pessoa física, a atualização de bens imóveis é um pouco diferente. Porque muitas pessoas no Brasil jamais declararam imposto de renda ou também declararam imóveis que são da década de 80, 90 e tem algumas condições de desconto para pagamento do ganho de capital. Então, a gente tem que botar bastante na ponta do lápis para ver se vale a pena fazer essa declaração, essa atualização de bens ou não. Porque esse desconto, diferente do RET, o desconto do ganho de capital é diferente. Ele é progressivo e a depender do tempo. Então, por exemplo, se uma pessoa declara esse bem e venha a falecer em menos de 2 anos, ou venha a vender esse bem em menos de 2 anos, ela acaba não tendo desconto nenhum, um desconto bastante reduzido, então não vale a pena o programa. Não valeu a pena, sim. Então, é importante ter a consultoria, conversar com um contador, com um advogado de confiança para ver se vale a pena essa... No seu caso específico, né? No seu caso específico. Perfeito. E com a implementação aí do RET, como a Receita Federal espera incentivar a conformidade tributária e reduzir os casos de evasão fiscal, tendo em vista que talvez você, não sei se você vai ter esse dado de adesão das pessoas em relação ao RET, dessa atualização com a ampliação dos bens que podem ser incluídos, mas como que as pessoas têm recebido esse programa? Olha, a gente tem contato com vários escritórios de advocacia da área tributária, também participamos de vários congressos e conversas com auditores, representantes da Fazenda Nacional, e me parece que não tem sido forte a adesão a esses programas da Receita Federal. Nesse início ainda de ano 2024, teve um outro programa parecido, que era a ABEX, que é a Atualização de Bens do Exterior, buscando captar justamente essas pessoas, esse nicho de pessoas, de empresários que tem bens no exterior de valores mais vultuosos. Sim. Mas a gente não tem conhecimento de tanta adesão, justamente por conta disso que a gente tem esse mesmo, não é o mesmo programa, mas um programa muito parecido agora nesse segundo semestre, na segunda metade de ano. A gente tem alguns clientes que têm aderido, e isso, no caso, de acordo com os nossos estudos, para eles acaba fazendo sentido. Não é para todo contribuinte, não é para toda pessoa física, mas, como eu te falei, é uma situação bastante tailor-made, né? A gente tem que analisar caso a caso, ver se vale a pena. E no final do dia, o nosso trabalho é bastante específico, buscando ajudar mesmo o empresário, a pessoa física, o contribuinte a reduzir a sua carga tributária, né? Acaba sendo um atendimento bem individualizado, personalizado. A gente busca reduzir a carga tributária porque não há sentido a pessoa pagar mais impostos do que ela precisaria, deveria pagar, né? Com certeza. Muito bom. Bom, doutor Giovanni já esclareceu bastante coisa, mas tem mais assunto, tem mais papo pra gente bater aí no próximo bloco, e o programa Show Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta, Giovanni Brandão. Hoje eu falo com ele, que é advogado e pós-graduando em Direito Tributário e Empresarial, e estamos conversando aqui sobre regularização de bens no Brasil e no exterior. Bom, Giovanni, novamente, muito obrigada pela tua presença. Falávamos bastante no primeiro bloco sobre o RET, né? E, na sua opinião, o RET pode ser considerado uma forma de planejamento tributário legítimo ou é uma forma de legalizar práticas que anteriormente estavam à margem da lei, de certa forma?
Na verdade, a gente tem, como eu te falei, um liame bastante subjetivo entre o que seria lícito e ilícito. Perfeito. Mas, nesse caso, como é um programa da própria Receita Federal, apesar de abarcar situações que estavam na informalidade, na irregularidade, é um programa legítimo. É uma espécie de planejamento tributário, sim, mas totalmente legal e que abarca pessoas físicas, jurídicas, empresários que buscam regularizar suas pendências e ficar em dia com o fisco. Uma forma preventiva, né, Uma de forma regularizar preventiva. isso. Perfeito. E existem estratégias ou incentivos fiscais para ajudar pequenas empresas a se manterem dentro da legalidade sem comprometer o fluxo de caixa, que é o maior temor, eu creio, que do pequeno empresário? É o fluxo de caixa, O né? fluxo de caixa. Às vezes o empresário ele se depara no dia a dia com uma situação complicada, né? Se ele paga o fornecedor, se ele paga o Exato. fisco, os Perfeito. funcionários. O governo federal tem tido várias iniciativas para favorecer os empresários, principalmente por meio de transações, parcelamentos, tudo com o objetivo de manter a regularidade fiscal. A gente sabe que na prática é complicado para o empresário que está passando dificuldade Claro. para aderir a esses programas. Mas existem vários tipos de modalidades de transação, de negociação com o fisco, além do próprio RET, da atualização de imóveis no exterior. E a gente tem que analisar caso a caso. Por isso que eu sempre incentivo a conversa com o advogado, tributarista, com o contador, para analisar a situação do cliente, para ver se ele está realmente... quais são as melhores oportunidades para ele no momento. Perfeito, perfeito. Você lembra para trazer algum caso para a gente prático de algum empresário que buscou vocês e que teve um resultado até acima do esperado, fora do esperado em relação a essa solução tributária? Alguma medida que ele talvez não tivesse conhecimento, ele passou a ter conhecimento e isso salvou, de certa forma, o fluxo de caixa da empresa? Olha, a gente tem várias ações judiciais que discutem teses tributárias. O bom da advocacia tributária é que a gente consegue atacar várias frentes. Sim. A gente tem situações passadas que são relacionadas ao contencioso, a uma discussão judicial, mas também tem situações voltadas para a consultoria. Então, várias hipóteses de recuperação de crédito tributário são muito conhecidas, algumas teses que nós fizemos também relacionadas à recuperação de créditos voltados para tributos indiretos, IPI, ICMS, que às vezes acabam não abarcando o Claro. pequeno empresário, microempreendedor, voltado mais diretamente à empresa do lucro real, que tem um faturamento Maior. acima de 78 milhões, Sim. mas existem várias medidas que a gente já implementou que trouxeram recuperações milionárias para contribuintes. Até negociações com o Estado, nós já fizemos diretamente, o Estado do Paraná, com a Receita Federal, e conseguimos reduções gigantescas do numerário para a economia tributária, né? Na casa de milhões para alguns clientes. Justamente com essa ideia mais tailorizada, né? Sim. Essa ideia de discussão Caso a caso. com o fisco, negociação, análise das transações, de todos esses programas que o fisco implementa, buscando realmente as melhores condições para o nosso cliente. E o melhor caminho, doutor, sempre vai ser a questão preventiva, né? Você agir antes daquilo que aconteceu em relação à situação tributária irregular e tudo mais. É muito melhor prevenir e talvez fazer essa consultoria e entender qual é o seu caso, mas agir na prevenção do que depois aí com as consequências de uma má indução aí na questão tributária. Ah, com certeza. Porque na consultoria a gente consegue instruir o cliente quais são as melhores práticas tributárias para ele se manter em dia com o fisco. Perfeito. Mas existem situações, de fato, em que a pessoa às vezes já passou do prazo para pagamento do tributo, incidem juros, multas pesadas e a gente acaba tendo que atuar por meio de uma defesa administrativa, uma defesa judicial e muitas vezes a gente acaba também conseguindo a extinção do tributo e dessas multas e juros, Sim. mas depende caso a caso, né? Com sim. certeza, prevenir é melhor que remediar, né? Com certeza. Doutor, como que um planejamento tributário eficaz pode ajudar empresas a evitarem a evasão fiscal e se manterem competitivas no mercado também? Olha, o planejamento tributário, eu costumo dizer que é essencial para todo empresário. Não tem como o empresário se colocar no mercado sem saber quais impostos que ele paga, qual é a carga tributária do seu tributo, até para Cálculo de preço cálculo mesmo. de preço, markup, porque ele precisa saber como o concorrente dele Claro. trabalha. E talvez, às vezes, ele não sabe como
que funciona o direito tributário, a carga tributária do seu setor, ele acaba ficando aquém do mercado, né? Defasado. Então, é bastante defasado. É importante que ele se mantenha atualizado. A gente costuma também auxiliar os clientes em todo o processo, tanto na formação de preço, também com relação a planejamentos tributários nacionais e internacionais. Há vários clientes, várias empresas que são multinacionais, têm sede no Brasil, mas no exterior. Então, tem que se analisar bem especificamente como que funcionam as remessas de valores entre esses estabelecimentos, essas filiais, tudo com vistas a reduzir a carga tributária e não lesar o fisco. Perfeito. E as reformas tributárias propostas atualmente, elas visam reduzir a evasão fiscal? Como que essas mudanças aí podem afetar os pequenos empresários? As reformas tributárias, elas são bastante controversas, eu diria hoje, porque Sim. nós temos ainda bastante incerteza com relação à regulamentação da reforma tributária, mas em termos de medidas tributárias que o governo tem proposto atualmente, sim, eu acredito que isso busca reduzir a evasão fiscal, porque, por exemplo, na situação do RET mesmo, que nós temos bens na informalidade que nunca foram declarados, a intenção do fisco é realmente Claro. Sim, reduzir evitar. essa informalidade, evitar a evasão fiscal. Claro, é uma situação ganha-ganha, né? O contribuinte paga o imposto que seria em condições favorecidas, melhores, e o fisco acaba arrecadando talvez um tributo que ia ser visto só Que não daqui a... arrecadaria, talvez. Talvez não arrecadaria ou viria em muitos anos. Muitas décadas, sim. Perfeito. Que conselhos o doutor daria para empreendedores que estão começando a formalizar seus negócios, talvez estejam inclusive nos assistindo aí e querem evitar problemas em geral com a Receita Federal? Olha, o primeiro conselho que eu posso dar é busque uma consultoria tributária. Muitos microempreendedores, empresários individuais acabam recorrendo também aos contadores, colegas contadores que têm muita expertise na área fiscal, mas é essencial que se ande lado a lado com o advogado, com o contador, para saber todas as oportunidades, todos os riscos relacionados ao seu negócio, porque é muito complicado. A gente mesmo se mantendo atualizado no dia a dia é muito difícil, é um desafio na área tributária, porque são milhares de municípios, dezenas de estados, legislações, e as legislações federais mesmo que mudam diariamente. Então, é importante que o empresário, ele primeiro não queira abarcar o mundo, né? Sim, Colocar, carregar o mundo nas costas, porque, como você falou, o empresário, às vezes, principalmente o individual, o microempreendedor, a pequena empresa, eles acabam tendo que fazer tudo, né? É o marketing, é a publicidade, é o financeiro, ainda tem que saber um pouco de direito tributário. É uma loucura, né? Mais desafios. Muitos desafios, então é importante andar lado a lado com alguém que tenha esse conhecimento técnico para instruir com confiança, com segurança, para que a gente chegue a um denominador comum junto ao fisco que não seja abusivo pro cliente, né? Também é importante estar atento. Um segundo conselho que eu daria seria ficar atento a algumas soluções mirabolantes no mercado, às vezes de recuperação tributária vultuosa, miraculosa, porque existem muitos charlatões de fachada, então a legislação tributária, apesar de ser complexa, ela é objetiva. Então, a gente precisa estar muito atento com algumas soluções mirabolantes para evitar problemas de cabeça futuro. Como que o empresário faz esse filtro, muitas vezes, dessas soluções mirabolantes, que na verdade não são soluções, mas são ofertas de golpistas e tudo mais, ou charlatões, para aquilo que realmente funciona? Como que ele traz esse filtro para o negócio dele, para que ele não caia nessas ciladas, doutor? Olha, isso é bastante comum e acredito que a legislação ela seja bastante clara. O empresário, ele ao se deparar com a legislação, na verdade, se deparando com qualquer oferta, ele deveria recorrer à legislação e, se tendo alguma dificuldade, ele poderia recorrer a alguma segunda opinião. A gente, quando tem algum problema de saúde, por exemplo, mais grave, com certeza vai no médico e busca uma segunda opinião. Por que às vezes, lidando com a sua própria empresa, você vai confiar cegamente em algum consultor, alguma publicidade que você vê de recuperação tributária? Enfim, é sempre importante buscar essa segunda opinião e claro que a legislação tributária, a legislação federal, estadual, municipal, elas são públicas. Sim. Então, o empresário tem livre acesso, mas é claro, né?
devido às complexidades, é interessante sempre buscar alguém com conhecimento técnico para clarear o caminho e direcionar nessas questões. Facilitar o processo, né? Perfeito. No caso de uma empresa ser acusada aí de evasão fiscal injustamente, quais são os recursos legais para que ela possa se defender? Aqui a gente já está numa situação mais para frente, não está na prevenção. Sim, sim, A gente sim. já está falando de alguém que fez alguma coisa errada e não pagou o tributo, ou às vezes até Ou pagou. foi injustamente, né? Ela foi acusada, mas não evadiu, né? Justamente, isso. A gente tem algumas defesas administrativas que são possíveis. Tá. Tanto quando é lavrado um auto de infração, a gente pode fazer uma impugnação, se valer da impugnação, auto de infração, mas também há várias medidas judiciais que viabilizam o empresário, o contribuinte, a se defender de alguma exigência ilegal do fisco. Sim. Os auditores fiscais, o fisco federal, municipal, estadual, eles estão muito voltados àquilo que a legislação fala. Sim. Então, se existe às vezes uma instrução normativa, um ato regulamentar da Receita de baixo calão, vamos assim dizer, que impõe alguma multa, às vezes mais pesada, que a gente sabe que é ilegal, o auditor fiscal ele vai lançar essa multa e o contribuinte, se ele não se defende, ele vai pagar esse imposto, ele vai pagar essa multa, essa sanção majorada. Então, é importante que as empresas e os contribuintes saibam que, por meio da defesa, tanto administrativa quanto judicial, é possível, sim, reduzir a carga tributária, é possível, sim, reduzir e evitar sanções injustas e ilegais, que muitas vezes acontecem na prática por meio de autuações ilegais do fisco. Duvidosas. E eu creio que o empresário, talvez para ele não seja comum. Quando ele recebe uma carta, um comunicado da Receita Federal, ele tende a confiar que aquilo é real e que ele está sendo acusado justamente. Mas essas injustiças acontecem com frequência, doutor? Olha, É mais frequente do que o empresário possa imaginar. É muito frequente. Caramba. Principalmente nessa questão de multijuros, né? Sim. Há pouco que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que os juros deveriam ser limitados, por exemplo, à taxa Selic. Sim. É muito comum a gente ver nos municípios, nos estados, principalmente em municípios menores, se cobrando atualização de um tributo, por exemplo, que não foi pago com juros totalmente abusivos. Então, o empresário recebe aquela cartinha da Receita estadual, municipal, com um cálculo de tributo totalmente errado. E ele pensa, eu tenho que pagar isso, mas, na verdade, o cálculo está totalmente equivocado. A gente precisa recorrer ao judiciário, a gente precisa recorrer a uma defesa administrativa para demonstrar que o cálculo é abusivo, que ele deveria ser limitado a Selic, por exemplo, que é a taxa de juros. É contraintuitivo, se for pensar, porque é o próprio Estado emitindo esse comunicado, né? Sim. E fazendo esse cálculo para o cidadão. Mas ele limite porque a própria legislação do Estado permite. E a gente precisa discutir judicialmente que essa legislação ela está contra os parâmetros legais federais, ela está contra a Constituição e ela acaba, de fato, ferindo os direitos do contribuinte, porque o contribuinte tem direitos. E a gente, por meio da defesa administrativa, por meio da defesa judicial, busca assegurar esses direitos. Observar e resguardá-los. Muito bom. Valeu demais a conversa. Muito obrigada, doutor, pela tua presença aqui. Foi, de fato, esclarecedor. Novamente agradeço a oportunidade, agradeço o programa. Sempre um prazer conversar sobre um tema tão importante que é o direito tributário. Muito bom, muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, maravilhoso, enfeitando, embelezando o nosso estúdio. Também a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que também enfeitam ainda mais o nosso cenário, a mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário, sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Basta entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!